Olá, amigos e seguidores da RDK. Estamos aí para mais um programa Lauri Conversa com Amigos. Já estamos na 10ª edição, coisa está fluindo, o tempo vai passando. E graças à colaboração de vocês que estão curtindo o nosso programa, a coisa está indo de vento em popa. Para começar, eu quero fazer um agradecimento ao meu amigo Paulinho Haroldo, do Recanto dos Lagos, lá de Séria, que me proporcionou um fim de semana maravilhoso. Mandar um forte abraço para ele, tá? E como a nossa conversa é conversando com amigos, nosso bate-papo, hoje resolvi convidar um cara que conheci também no futebol, né? Um cara que deve ter muita história para contar, que nos conhecemos no Lajadense, né? Jurandir Preto. Tudo bem, Jura? Tudo bem, tudo tranquilo. É um prazer estar aqui. Que bom. Jura, para começar assim, se tiver alguém que não conhece o Jura, né? Conta um pouco da tua infância, da tua vida, onde tu nasceu, como é que foi tua infância, se foi boa. Eu nasci em Canudos do Vale hoje, né? Canudos do Pinheirinho. Vale. Pinheirinho, olha E bebê ainda, a gente veio vinha se aproximando de Lajeado, né? Da cidade de Lajeado. Aí moramos em Rui Barbosa, depois em Martins de Souza, e com 5, 6 anos já estava em Lajeado. E a gente morava atrás do moinho Preto Zagonel, aí no bairro Florestal, aquele prédio que está desativado hoje, que foi da empresa da família, né? Sim. Meu pai, os irmãos dele. Moinhos Preto? Moinho Preto Zagonel. Preto Zagonel. E aí a gente morava atrás ali, que tinha uma casa, 2 casas, né? Uma onde o meu pai morava. E quando moleque a gente pulava o muro do estádio Lajadense para ir bater bola dentro do estádio e a gente era corrido pelo zelador. E tem gente que nem entende ainda, acha que não é possível que o estádio Lajadense, não, porque o Lajadense já está no 3º estádio, né? Sim. Esse que eu me refiro, que ficava de frente ali onde é a padaria suíça, enfim, o Banrisul do Florestal, no outro lado da rua, aquela área toda ali era o estádio Lajadense. Sim. E ali a gente pulava o muro, o Chaveco morava ali encostado Sim, do inclusive estádio, nós ia lá pela casa dele, eles tinham uma madeireira, e aí a gente pulava o muro e ia jogar bola. E eu me criei praticamente com Lajadense nas veias, né? Inclusive semana passada eu entrevistei o Chaveco, ele comentou isso aí. Vocês se criaram Isso aí. dentro do Lajadense. E isso tudo criou um amor pelo clube, né? E depois o Lajadense foi para o Florestal, que seria o estádio novo, e hoje é o antigo também, né? Mais aqui próximo do Expresso Azul, que também algumas pessoas têm como referência daí, né? Sim. E aí nós jogávamos nas categorias de base, né? Lá com saudosismo, assim, me dá uma lembrança muito boa do Croix, do Romildo Baldi, que eram os abnegados, né? Pessoas assim que tinham um amor pelo Lajadense, e aí dava aquele tempo até deixavam do serviço muitas vezes, da família, para ir atender a gurizada lá e trabalhar nas categorias de base, uma coisa assim muito amadora, né? Sim. Mas que eu tenho assim, uma recordação muito boa. Então foram várias pessoas que a gente conviveu ali, e como tu falou antes, a gente se conheceu no futebol, e mais a gente vou relatar também, trabalhei muitos anos como preparador físico, e a gente fez amizade com muitos atletas, inclusive estávamos comentando há pouco de um que trabalhou com a gente, que ele é inesquecível, né? O pessoal até comenta que eu comecei esse trabalho aí com uma brincadeira que o Elton me convidou, né? E o pessoal, tu vai entrevistar só o pessoal do futebol, né? Mas a gente no futebol, ele cria um vínculo, né? Uma amizade, porque na realidade a gente se torna família, né? A gente convive. Mas assim, depois a gente vai conversar sobre isso também, né? E daí depois disso, Lauri, a gente jogou nas categorias de base, e lá em 1970, por aí, fui fazer teste no Santa Cruz, e aí tinha a possibilidade de fazer faculdade de Educação Física, eu fui fazer faculdade de Educação Física. E foi quando eu fui treinar na base do Grêmio, porque o meu colega de faculdade, um deles era o João Severiano. Ele é jogador do Grêmio e ele era meu colega de faculdade. O Vieira foi meu colega de faculdade, o Noivo. Então eu fui fazer teste lá, mas não tinha muita intenção de seguir no profissional, não. E é uma situação assim, bem
né? Na minha concepção, eu queria era concluir os estudos. E acabei fazendo isso. E depois, mais adiante, quando voltei para Lajeado, acabei jogando profissional no Lajadense. Profissional, entre aspas, porque a gente era todo mundo daqui da região e da cidade, e conseguimos formar um time, inclusive o Jaci também fazia parte, né? Sim. O Xavier era o treinador, a gente foi campeão daquela seria, eu acho que era a terceira divisão, que deu direito ao acesso, né? Então foi assim uma época muito boa, né? E logo na sequência eu me tornei preparador físico, isso foi em 82, se não me engano, a convite do 80, uma coisa assim, a convite do Xavier, que passa o tempo, passa tão rápido, a gente acaba se perdendo nas datas. É verdade. E passa realmente muito rápido. E foram 16 anos atuando como profissional na área de preparação física, né? Tive a oportunidade também de algum momento assumir como treinador, mas nunca foi essa a minha intenção. E eu trabalhei também uma época fora do estado, quando chega aquele momento assim que tu pensa assim, ó, agora eu vou dar aquele pulo a mais, vamos ver qual é que era. E aí eu fui, me afastei de Lajeado 5 anos, e por fim vi que não, era um ciclo já que estava sendo superado. E a minha, na verdade, a minha grande alegria está aí em cima da mesa aí, ó. Você ter... Mas quando tu saiu daqui, para onde tu foi? Eu trabalhei não vou dar ordem assim porque não lembro muito bem, né? Mas eu trabalhei no Araranguá, a gente foi campeão da Copa Santa Catarina, e isso foi em 91, muito bacana essa época. Eu tinha trabalhado antes disso no Avenida de Santa Cruz, trabalhei depois de voltar de Araranguá no Guarani de Garibaldi, trabalhei no Guarani de Venâncio, e tive a oportunidade, inclusive, de sair para Minas Gerais, mas não quis, eu não queria mais ser aventureiro. Porque o futebol é assim, é cigano, né? Tu tá um ano, meio ano num lugar, e hoje em dia, antigamente não era tanto quanto hoje. Hoje, daqui a um pouco, os resultados não aparecem, tira a comissão técnica. E continua os jogadores e a situação não vai mudar. Tanto é que tem clubes profissionais aí de primeira divisão trocando 4, 5 técnicos em 2, 3 meses e estão lá disputando para não cair para a segunda divisão. Então não é essa a solução, porque os jogadores permanecem os mesmos. E a comissão técnica que sai. Leva a culpa, vamos dizer assim, né? E outra coisa, né, João, na nossa época, digo nossa época, que nós trabalhamos junto, tu falou em 82, eu acho que foi até em 82 que eu tive uma pequena passagem, 83, e depois de 87 em diante eu fiquei bastante anos no Lajadense. A gente era muito pouco valorizado, né? Principalmente, eu sei que eu também recebi diversos convites para sair, mas não valia a pena. Não, por exemplo... E o que mais me fez, assim, inclusive, abandonar essa questão do futebol profissional, que a maioria dos dirigentes de clube são torcedores, são amadores, não entendem nada do futebol profissional, principalmente no interior, entendem alguma coisa de gestão, mas não entendem do lado prático do futebol. E eles é que querem, às vezes, determinar como tem que ser feito, né? Eu cheguei a pegar presidente que veio dizer que tipo de treinamento tinha que fazer. É verdade. Aí eu peguei meu boneco e fui embora. Não, então assume tu, né? Porque quem é o profissional da área sou eu. Se tu acha que o meu trabalho não está satisfatório, tem todo o direito de me dispensar. Agora não vem querer mandar no meu trabalho. É verdade. E a gente via isso acontecia. E até no trabalho do treinador, né? E então... inclusive assim, aí, tem casos aí de treinador que tem uma personalidade forte, jogar o boné em cima da mesa e mandar o presidente, o apito mandar o presidente assumir. E hoje tu estava nessa época. Lembra muito bem quem foi, né? E hoje tu vê até que tem até empresários fazendo isso, né? Porque aconteceu um caso no ano passado. A própria seleção. Estão convocando jogadores desconhecidos para valorizar eles, empresários. Justamente. É complicado, né? Está acontecendo coisas que o futebol está... E até esses dias eu comentava, entrevistei o Gelson também e outros jogadores aí que tu também trabalhou com eles, o Vandeco, o Menudo. Sim, todo esse pessoal aí. O Vandeco, que era um cara assim que tinha uma garra, viu? E aí a gente até comentava sobre os tipos de treinamento, por exemplo... Eu vi que na época de vocês faziam os caras subir escada. Isso antigamente era isso, né? Era isso. Hoje eles dizem que é um crime, mas eu não vi os caras ter lesões como tem hoje. É pior, né? Hoje tem mais lesão que antigamente, né? É impressionante. Então tem coisas assim que dizem que não houve evolução, né? Mas eu penso o seguinte, o Laurinho sempre disse assim, ó, para mim o futebol evoluiu
do portão, para entrar dentro do gramado, do vestiário, vamos dizer assim, para dentro do gramado. Dali para fora não evoluiu, porque as coisas são as mesmas. Os dirigentes não mudaram muito, a filosofia deles é a mesma, os interesses deles são os mesmos, e quem paga com isso é o torcedor. Pode ver, o torcedor paga sua mensalidade, vai daqui a Porto Alegre para assistir Grêmio e Inter, sofre, e eles estão fazendo aquelas barbaridades, né? Há pouco eu vinha vindo para cá, escutando o programa de esporte que eu sempre escuto da Independente, teu irmão falando, já sei, porque aí ele dizia, há 2 meses atrás, o Grêmio estava numa boa e aí todo mundo estava bem, né? Agora a coisa, 3, 4 jogos a coisa caiu, agora o culpado é um só, é o Renato. E o resto? E a diretoria que contratou errado, que contratou 4, 5 caras que não jogam nada, que é horrível. É horrível os caras que a direção do Grêmio contratou. Eu sou gremista, mas sou obrigado a dizer, é uma vergonha. É aquilo que eu te disse antes, né? Então é bem isso aí. Cai em cima de um, né? Cai em cima de um, e vou te dizer, o Renato vai cair, ou ele vai pedir as contas, porque a pressão está sendo grande. Então, apesar que eu também... Se não ganhar, já vai... Apesar que eu também acho que ele faz coisa, que ele é muito cabeçudo, né? Na verdade, é a soberba dele. Atrapalha ele muito. Mas aí é outra coisa, a preparação física. Esse dia botar um guri de 19, 20 anos, o cara não conseguiu jogar um tempo inteiro. O próprio departamento médico não está curando nem freira, né? É impressionante. Então tem tantas coisas que hoje tá tão diferente. Eu me lembro quando machucava um cara, uma lesão no músculo, eu levava pro Mota, o Mota metia uma infiltração. E o seu Silveira, né? E o seu Silveira fazia massagem com sabão e curava os caras. Então tá tudo tão diferente, né? Mas é bom a gente relembrar essas coisas, né? E às vezes tu comenta com a gurizada, eles acham até que não é verdade o que a gente fala, né? Mas a gente teve coisas assim, a gente viveu coisas, só que era que nem tu disse antes, vocês se criaram dentro do Lajadense, vocês criaram uma ligação com o clube, né? Que aí no fim tu jogava até de graça, dá pra dizer? Naquela época foi isso, né? Ganhava alguma coisa assim para ajuda de custo, né? E nem por isso a gente deixava de ter aquele esforço todo, né? Mas aí tem atletas também que acabaram desistindo do futebol por causa disso, né? Aí arrumava emprego, ganhava um pouco mais e... Trabalhava numa empresa, a empresa pagava para eles jogar os campeonatos que existiam de empresas, enfim, né? Sim. E o próprio amador, né? Que o patrão era ligado a algum time de amador, né? E aí ele tinha muito mais vantagem do que jogar no Lajadense, jogar no Estrela, naquela época, o Encantado, que também tinha equipes, né? Sim. Era bem isso. Mas é isso aí, gente. Nós vamos dando uma pausazinha no nosso programa aí. Estou pedindo para os nossos seguidores dar aquela curtida, né? Visualizar, pedir para um amigo aí, compartilha nossas entrevistas. E depois nós vamos ter muita coisa para conversar, que o Jura é um cara que tem muita história, e está aqui, ele me trouxe um presente aí, o livro das escolinhas do CTC, que eu acho que foi a primeira, né, Júlia, que teve por aí. Desde 1973, esse ano completa 50 anos. E está até hoje de sempre pé, em atividade. Sempre em atividade. Então nós temos muita história, e quem não sabe, de repente a gente não mencionou, mas o Jura é irmão do Jaci Preto, né? E os dois eram bons atletas, né? Então nós temos muita história para contar ainda. Até mais.